Mas antes de eu responder ao vivo, a gente faz parte de grupo, essas coisas, e nós já falamos a respeito sobre divórcio Brasil, Estados Unidos, quem pode fazer, como funciona, que se manda no Brasil, se manda nos Estados Unidos. Vamos só fazer esse recap, porque a gente tem vários grupos de mulheres aqui, ó, tem gringas, tem delas, tem mães amigas de Orlando, o que mais tem é grupo de mulheres. E às vezes tem umas pessoas que querem ajudar, que eu vejo, que tem boas intenções, mas não tem conhecimento. E pessoas, presta atenção, por isso que existe profissionais. Existem advogados, existem médicos, existem contadores, existem os assistentes deles, que não têm as mesmas competências que eles. Às vezes tem boa intenção, mas de boa intenção o inferno está cheio, como dizia meu falecido pai. Então você precisa buscar informação de profissionais de verdade, dependendo do caso que você está buscando, se é contabilidade, se é advocacia, se é na área da saúde. Então presta atenção com quem você pega as suas informações para não fazer besteira. E vocês viram, lembra da época do asilo, que o Dr. Walter Santos falava, não faça, não faça, não faça. Todos vocês que fizeram vão receber a cartinha e vão ser colocados dentro do camburão. Se o ICE pegar, não vai ter mais essa conversinha que tinha antigamente. Mas não, vocês preferem ouvir essas empresas que nem... Já até fechar aqui de Orlando, o Metro Oeste até fechou. Foi o mais recorde de asilo vendido aqui na Central Flórida. Mas resumindo, não é sobre isso que eu quero falar, mas o que eu quero falar é, seja inteligente, nós brasileiros. Nós inventamos o nó no pingo d'água. Não é possível que vocês chegam aqui nos Estados Unidos e começam a ficar burro. Nós somos o povo mais inteligente, com o nível intelectual mais alto da América do Sul. Pode ver, compara a gente com qualquer outro país. Os brasileiros são os melhores. Agora chega aqui, vocês se dão uma de burro só para quando é conveniente. É incrível isso. Incrível. Mas aqui no canal Pergunta, nós trazemos profissionais para tirar nossas dúvidas. Vamos tirar essa dúvida então, doutora Tatiana. Sobre o casamento. Quando eu estou casado aqui e eu faço o divórcio virtual, via consulado, quais são os tipos de divórcio que eu posso fazer? Não, eu acho que é se falasse, a pessoa que casou no Brasil, Isso. a pessoa que casou no Brasil, Isso. faz um divórcio no Brasil e se... Conta pra você um pouquinho. Ela faz um divórcio no Brasil sem estar presente no Brasil, nenhuma das partes estar presentes no Brasil, esse divórcio não é reconhecido aqui. Então, quando ela casa no Brasil, divorcia no Brasil, estando presente, é muito comum, os dois vêm para cá, imigram, acontece muito. Migram para os Estados Unidos, o casamento, por várias razões, começa a balançar e eles decidem se divorciar. Eles começam a ver o preço do divórcio aqui, cada um vai num advogado, vem o preço, é pago em dólar, eles estão ganhando em dólar, e aí eles dizem, nossa, vamos fazer no Brasil com um advogado só, vamos fazer um acordo, vamos pagar em reais. E economizar. E eles fazem esse acordo. Eles dão uma procuração para um advogado lá no Brasil que faz esse acordo para eles. Às vezes até dão procuração para 2 advogados. Se divorciam, traduzem essa sentença, cada um casa com um americano aqui ou outro casa, de novo. Esse casamento, esse segundo casamento, não é válido. E isso tem acontecido muito aqui na hora que as pessoas entram com o pedido de green card. Porque o divórcio feito numa jurisdição estrangeira, onde nenhuma das partes era domiciliada naquela jurisdição, não é reconhecido no estado da Flórida, eu posso te dizer que não é reconhecido. Então, as pessoas ficam nessa situação, e hoje eu vi num grupo pessoas dizendo que isso era bobagem. Uma pessoa recebeu um conselho de um advogado num outro estado, dizendo, olha, fulana, você se divorciou por procuração no Brasil, você tem que se divorciar aqui nos Estados Unidos, porque o casamento com o seu marido americano não é válido, ele é um casamento nulo, porque os Estados Unidos não reconhecem esse divórcio, e você, ainda sendo casada com outro, casou com outro, você é bígamo, esse segundo casamento não existe. E essa pessoa pediu conselho no grupo, e várias pessoas dizendo, não, eu já casei com outro, não aconteceu, eu fiz também por procuração. E eu até respondi, fez por procuração, casou aqui, aplicou, entrou com o seu pedido de green card, teve o seu green card aprovado, mas esse green card pode ser a qualquer momento revogado. Acontece que as pessoas da imigração são seres humanos, nem todo mundo sabe disso. E agora, se uma pessoa
se é imigração, alguém, ou vamos dizer que ela vai casar de novo, ou um dia ela tem que apresentar para algum, não só falando em imigração, na Flórida, esse casamento, esse divórcio estrangeiro, sem nenhuma das partes vivendo no Brasil, feito no Brasil, não vai valer. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo clássico. Uma pessoa se divorciou lá no Brasil e sem usar a imigração, por algum motivo, esse marido depois se divorciou por procuração. Por algum motivo, o ex-marido casou com outra e tal, morre. Ela ainda está casada com aquele primeiro, ela pode até se habilitar no inventário dele, entrar na herança dele aqui, porque ela nunca deixou de estar casada com ele, porque o estado da Flórida não reconhece esse segundo casamento dele. Entendeu? Entendi. Só que, como você falou, às vezes essas outras pessoas não foram descobertas ou pegas, então elas acham que não é verdade. Que não é uma verdade, exatamente. Mas tem muito case law aqui do estado da Flórida que não reconhece, o estado da Flórida não reconhece. Cabe aos estados, a lei americana diz, a lei nacional, a federal diz, né? O case law aqui diz que cabe aos estados reconhecer ou não a validade do divórcio feito em outra jurisdição. A Flórida não reconhece, não. Eu já vi bastante caso aqui de green card negado e, inclusive, que eu acho que a gente falou no outro vídeo, de intenção. A pessoa recebeu uma carta, já tinha o seu green card há 2 anos e recebeu carta dizendo intention to revoke o seu green card, de revogar o seu green card. E lembrando, pessoal, que agora, que a gente, pelo menos o que a gente está vendo, que está na moda, até gente com green card sendo deportada, estão buscando... Pelo em ovo, acho que é assim que fala em português, estão buscando. E porque tem muita gente, quem é advogado de imigração, cuida isso, porque nós fazemos esses processos todo dia. Então, quando eu pego alguém que vai fazer uma I-130, alguma coisa assim, eu vejo essa questão do divórcio e às vezes a pessoa fica desapontada, mas a gente tem que falar, porque aquele casamento agora com esse americano que eu tô correndo para dar entrada, não vale. Mas se uma das partes, isso é importante falar também, se um está lá no Brasil, morando lá, o outro está aqui, não tem problema nenhum fazer por procuração. Daí tudo bem. Okay. Entenderam? O que não pode são os dois estarem aqui. Os dois estarem aqui. E isso, na nossa lei brasileira, pela lei brasileira, como é que eu documento aqui nos Estados Unidos que eu me divorciei? No Brasil tem a certidão de casamento, né? A pessoa se divorciou, fez um processo judicial de divórcio lá no Brasil. E aí, por algum motivo, ela quer casar de novo e ela precisa mostrar que ela se divorciou lá no Brasil. Qual o documento que ela vai mostrar? 90% das vezes a pessoa vai pegar aquela certidão de casamento do Brasil, aquele papel, e lá embaixo vai estar registrado o divórcio feito pela vara de família da justiça, lá de Belo Horizonte, Minas Gerais, etc. Então vai estar naquela certidão de nascimento. Algumas vezes, por exemplo, para o Florida Bar, eu já me divorciei no Brasil muito nova, o Florida Bar, quando eu apresentei essa minha certidão de casamento com o divórcio averbado, o Florida Bar disse, não, nós queremos a cópia do seu divórcio para ser admitida para o Florida Bar. Eu tive que pedir o desarquivamento do meu divórcio lá no Brasil, do meu primeiro casamento, e trazer cópias para eles, traduzir cópias de tudo para ser admitida no Florida Bar. Eles pediram. Uau. Então, se a imigração vê um divórcio lá feito, e a pessoa casou de novo, não só a imigração, mas um divórcio feito lá, fulano e fulana se divorciaram, fulano e fulana, brasileiros, casados, domiciliados, residentes e domiciliados em Orlando, que aparece numa petição inicial no Brasil, se as duas partes não tiverem naquela jurisdição, aqui na Flórida esse divórcio não vai. Tá aí. Tá falado, tá explicado. Se vocês preferem ouvir os moderadores, ou os paralegals, ou os sabem tudo da vida, você faz o que você quiser, a vida é tua, depois vai sair mais caro, vai pagar 2 vezes, e às vezes se você estiver casando com um americano, né, e tentar pegar o documento, pode dar certo, que nem deu pra alguma louca aí, ou pode não dar certo, faz o que você quiser da tua vida. Não é nem questão disso, vamos dizer, o americano, não, se vai, casou com o americano, ela pode descobrir que ela não vai ter direito a nada se o americano morrer, porque ela não vê a realidade que aquele casamento aqui na Flórida não era válido. Tá vendo? Então, tá falado. Faça as coisas certas. Você, quando saiu do Brasil, você fala, ai, não gosto do Brasil, que tá tudo errado, lá. Então, vem aqui, faça as coisas o mais certo
possível. E isso é uma coisa que é possível fazer certo. E não é tão caro que nem você pensa. Geralmente quem faz isso já não tem nenhum gato para puxar pelo rabo. Eu acho que é assim que fala também.